Eu não gosto de falar muito de política, nem do ponto de vista profissional, até do ponto de vista pessoal. Apesar que comecei minha vida, né, fazendo política estudantil lá no Colégio Pedro II, fui secretário-geral do Grêmio, enfim, essas coisas que... O primeiro jornal que eu fiz na vida foi no colégio, enfim, a minha vida passou pela política sempre. Mas de uns anos para cá, talvez já não mais, ou desiludido, ou talvez já não acreditando mais na utopia, essa política comezinha do dia a dia, que meus colegas lá de Brasília tanto amam, né? Congresso, Senado, partidos, e conchavos e tal, isso me dá um certo fastio. Ainda que a política grande, assim, a gente sempre se interessa, até porque isso faz parte da nossa vida como cidadão e também porque os sistemas econômicos e a política estão interligados. As políticas públicas, por exemplo, têm um impacto muito grande na economia. Mas eu geralmente tangencio essa questão e só falo de política quando não tem jeito mesmo, né? Mas saída do Joaquim Levy, do BNDES, me motivou a fazer esse post, né? Por quê? Primeiro, pelo próprio Joaquim Levy, que é um técnico, trabalhou no governo Fernando Henrique, trabalhou no governo Lula, foi ministro da Dilma, quer dizer, pegou um pepino, batata quente, e não fosse ele, a situação que a Dilma enfrentou no primeiro ano teria sido caótica, mais dramática do que realmente foi. Segurou a peteca ali, viu o tamanho do ajuste e ele saiu fora, né, pulou fora no momento que percebeu que não ia ter respaldo político, respaldo da presidente ou do grupo que estava no poder para fazer o que tinha que ser feito, né? Saiu elegantemente, foi morar lá em Washington. Paulo Guedes o convidou para a presidência do BNDES e o Joaquim Levy tinha uma visão, a meu ver, quer dizer, nem cheguei a conversar com ele, interessante para o BNDES, né? Quer dizer, que a gente percebe, e a Mônica de Bolle outro dia fez um artigo muito interessante, publicado no Estado de São Paulo, estudando o impacto das operações do BNDES. O BNDES tem um índice de inadimplência de 1%, menor que 1%, ou seja, todo mundo que pega empréstimo lá paga. Qual é a razão? Especialmente porque o BNDES só empresta dinheiro para quem pode pagar. Ou seja, empresta juro baixo para empresas de baixo risco. Aí diz, não, mas o BNDES tem uma porção de operações picadas, né, que são operações que vão para o pequeno empresário. Não, essas operações são intermediadas por bancos. Então o risco está no banco, não no BNDES. Se o tomador do empréstimo, aquele pequenininho, não pagar, o banco é que vai pagar o BNDES. Então o BNDES tem sido uma instituição importantíssima para o país, especialmente na infraestrutura, mas que empresta para empresas de baixíssimo risco. E o sistema privado, o sistema não ligado ao Banco de Desenvolvimento, acaba então ficando com os clientes de alto risco, que vão pagar altas taxas de juros. Então a gente tem uma distorção grave no mercado. Por quê? O BNDES é que deveria, talvez, por falta de um mercado de capitais ainda robusto no Brasil, assumir maiores riscos em projetos de longa maturação, e ele não assume. Pelo que eu saiba, Joaquim Levy estava trabalhando para mudar essa visão do banco, né? Porque é uma cultura, imagina. Os comitês de crédito lá não vão dar crédito a ninguém
assumindo maiores riscos, porque eles não estão nem habituados a isso. Quando você faz um empréstimo lá, você tem que dar a garantia, a sua mãe junto, o seu pai, enfim, a sua casa, o seu fogão, porque eles não estão habituados a correr maiores riscos. E se o BNDES tem alguma função ainda no Brasil, eu acho que tem, importantíssima, essa cultura tem que ser mudada. Pois bem, mas aí a gente tem um presidente, algumas pessoas eu classifico como uma pessoa simplória, né? É uma pessoa, isso até o aproxima da população, porque ele estava preocupado com a tomada de Três Pinos, que é realmente uma maluquice, essa tomada que a gente criou, embora o Três Pinos seja boa, por que a gente tem que fazer um Três Pinos que só existe aqui, né? Por que não adota pelo menos um padrão internacional? Está preocupada lá com os projetos na cultura, com o reitor da universidade lá do Raico Parta, essas coisas pequenas, mas típicas de uma pessoa mais simplória. E aí vem o BNDES quer ficar mandando ali no sujeito que toma conta dos elevadores, né, da portaria, porque o governo é dele, é o presidente, né? Mas o presidente não é o dono do país, o presidente governa. Ele pode até, com razão, achar que no governo dele ele deve desaparelhar o Estado, né, a máquina do Estado, ou seja, tirar os partidos dessas funções, mas não tirando de um e botando o outro, né? E esse episódio todo em que distrata uma figura como o Joaquim Levy, isso não é bom para o país, embora, como uma pessoa simplória, a população possa achar, ele está mandando, tá vendo? Quem manda aqui não faz igual aos outros políticos, tem uma conversa de gabinete fechada, faz a carta de demissão, assina aqui a carta de demissão agradecendo o trabalho, enfim, para esconder a crise, ele se expõe. Bom, isso, o meu temor como observador dos acontecimentos é que essa coisa do fanatismo, né? O fanatismo é uma coisa tão ruim na humanidade. Eu tenho horror ao fanatismo religioso, ideológico, até pelo fanatismo do futebol faz mal, né? Tem uma razão de ser isso, talvez a nossa angústia em relação à existência, tem que arranjar uma razão de ser, aí se torna fanático, seja pela política, seja pela motivação religiosa, seja até por um clube de futebol, tem que se fanatizar. É um receio de que isso amesquinhe demais o Brasil e principalmente que contamine a administração pública, né? Ela, em vez de você avançar para uma administração mais técnica, mais profissional, você caminha para botar a mediocridade. Um colega meu lá, que era editorialista no Globo igual a mim, Pedro Gomes, uma pessoa muito sábia, ele me dizia, não, o Estado é para as pessoas medíocres. A grande parte da humanidade é medíocre no sentido da média, né? As pessoas muito inteligentes são sempre exceções, assim como aquelas pessoas que não são dotadas de inteligência, né? Nós, seres humanos, ficamos ali na média, né? Então o setor público não seria para aqueles ultra inteligentes, nem para aquelas pessoas não dotadas de inteligência, seria para as pessoas na média. Mas não sei, o Brasil está num estágio ainda de desenvolvimento que precisa de pessoas brilhantes nas funções públicas, que possam dar grandes contribuições, porque as políticas públicas têm grande importância ainda no desenvolvimento industrial, no desenvolvimento econômico, na questão da educação, na gerência dos recursos públicos, enfim, na política também. Então eu lamento muito esse episódio, com tristeza que eu vi a saída do Levy, não tenho pessoalmente até
o respeito muito pelo trabalho que ele fez no Tesouro Nacional, o tempo que teve no Ministério da Fazenda, o tempo que ele teve como secretário de Fazenda do Estado do Rio. Foi secretário de Fazenda do Sérgio Cabral, gente, quer dizer, deve ter sofrido ali, embora o Sérgio Cabral tenha escondido bem o que ele fez, seu próprio secretário de Fazenda, que não conseguiu identificar nenhuma... Bandalheiras não passavam pelas finanças públicas, digamos assim, né? Corriam por fora. Então, lamento tudo isso, lamento também ter que falar de política, mas a gente não pode fugir a esse tema, já que a política, de certa forma, rege o nosso dia a dia, né?